É um privilégio, agradeço a oportunidade de falar para vocês aqui nessa manhã. Pode colocar meu tema aí. Eu quero, nessa manhã, de maneira rápida, falar um pouco em como tornar a igreja em um instrumento de discipulado. Eu me lembro, faz aproximadamente 36 anos que eu comecei a minha vida como discípulo de Jesus. Foi num mês frio de junho, eu entrei na igreja, onde eles estavam tendo uma classe bíblica, e eu ali assisti, eu fiquei. Deus, ao longo do tempo, tem usado muitas pessoas, muitos mentores, livros, experiências, para me amadurecer. E eu ainda não estou maduro, mas eu estou crescendo, porque isso é o que a Bíblia fala sobre o discipulado. Eu gosto e quero apresentar para vocês a importância do discipulado, a importância de fazer discípulos, com esta frase aqui. Ellen G. White disse o seguinte: é fazendo a obra de Cristo que a igreja tem a promessa de sua presença. Então, ela menciona a passagem de Mateus, capítulo 28, verso 20. E depois ela diz: tomar o seu jugo é uma das principais condições para receber o poder. Notem, a própria vida da igreja depende de quê? De sua fidelidade em cumprir a comissão do Senhor. Negligenciar essa obra é convidar a fraqueza e a decadência espirituais, porque onde não há ativo trabalho em benefício de outros, o amor diminui e a fé devia. Veja como é importante a prática da grande comissão na igreja. Igrejas que não são missionárias, que não praticam a grande comissão, são igrejas frias, são igrejas estagnadas. E aqui você tem uma série de passagens que compõem a grande comissão no Novo Testamento. São 5 passagens. O texto de Marcos 16:15, que vocês conhecem bem, Jesus disse: ide, pregai o evangelho, quem crer, for batizado, será salvo. O texto de Mateus 28, que é o principal: ide, fazei discípulos. O texto de Lucas, que menciona: testemunhem. O texto de João, quando ele diz: assim como eu vos enviei, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E, finalmente, o texto de Atos 1:8, que define a geografia, onde a comissão deve ser realizada. Ele diz: vocês vão receber poder, vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém, mas também na Judéia, na Samaria e, finalmente, onde? Os confins da terra. Esses 5 textos compõem o que nós conhecemos hoje como a grande comissão. Não é uma grande sugestão, é a grande ordem de Cristo. O texto que é considerado sumário é esse daqui, Mateus 28, versos 19 e 20, que vocês já conhecem bem. Ele possui um imperativo e 3 verbos auxiliares que estão no gerúndio. Então, ele diz: indo, ele é assim traduzido no grego, indo, vocês façam discípulos, quer dizer, ensinem pessoas. E depois, de que maneira? Batizando essas pessoas e, finalmente, o quê? Ensinando essas pessoas novamente. Então, notem uma coisa interessante: a igreja que vai, mas que não ensina, ela não é obediente à comissão de Cristo. Ou a igreja que discipula, que ensina pessoas, mas se recusa a batizar pessoas, ela não é uma igreja obediente à comissão. Ou uma igreja que batiza, mas que não continua dando instruções depois do batismo, esta é uma igreja desobediente à grande comissão. Então, se você puder entender bem esse assunto, você vê que discipulado envolve 2 coisas: é evangelizar e edificar pessoas. O ponto de partida sempre é o evangelismo. Então, é evangelizar e discipular. E você pergunta: o que a igreja tem que fazer? A que se parecem discípulos? Eu vou dar só 3 textos para vocês aqui, que é a definição de Jesus. Em primeiro lugar, o discípulo é obediente à palavra de Deus. Em segundo lugar, o discípulo ama um ao outro. E em terceiro lugar, o discípulo produz o quê? Frutos. Essas são as marcas de um discípulo. Mas a pergunta e a razão da minha vinda aqui é mostrar a vocês 4 maneiras práticas de como vocês, como líderes, podem organizar um sistema de discipulado dentro da sua igreja local. E eu vou sugerir 4 palavras aqui. A primeira palavra que eu quero sugerir para vocês é: você pode
inicialmente, fazer o povo vir. Faça o povo vir. Segundo lugar, faça o povo voltar. Em terceiro lugar, faça o povo crescer. E, finalmente, de novo, faça o povo ir. Então, veja, esses são 4 palavras, 4 imperativos de como você pode organizar isso daqui. Eu vou falar de maneira rápida. Se você achar que isso é interessante, que mereça ser aplicado na sua igreja, então me procure, o pastor Jean, e eu vou deixar esta palestra com ele aqui para vocês. Então, primeira coisa, como fazer o povo vir? Como atrair as pessoas? Aliás, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: de que maneira as pessoas vêm? Bom, as pessoas vêm de pelo menos 2 maneiras diferentes. A primeira maneira é o que alguns estudiosos chamam de porta da frente. Ou seja, é tudo que a igreja faz que atrai pessoas para dentro dos seus programas, projetos. Então, pode ser através de uma amizade. As pessoas vêm por uma visita ocasional, quem sabe atraído pela Novo Tempo, ou quem sabe um convite que você emite, ou um evento especial, uma semana especial, as pessoas vêm. Mas a outra maneira de trazer pessoas é o que eles chamam também de porta lateral. Ou seja, ao invés de esperar o povo vir, é a igreja indo aonde o povo está. Em outras palavras, a igreja vai através de um pequeno grupo, a igreja vai através de uma escola sabatina filial, através de um projeto comunitário ou um ministério especial. Então, a igreja sai de suas 4 paredes e vai encontrar o povo onde eles estão. E uma maneira e muito prática é aplicar o método de Cristo. O pastor Erlo acabou de mencionar aqui agora. E eu vou apenas condensar aqui de maneira rápida para vocês que o método de Cristo, ele implica uma estratégia. A estratégia, primeiro, de misturar, como o pastor Erlo estava mencionando recentemente, de misturar, de ouvir, de saber quais são as necessidades que as pessoas têm na comunidade. E uma vez que você descubra, a parte seguinte é a igreja servir a comunidade, atender a comunidade, como Ellen White bem o colocou aqui, na segunda parte. Essa citação aqui, ela destaca essa importância, quando ela diz, os adventistas devem primeiramente atender o quê? Necessidades temporais, porque aí vão encontrar uma avenida aberta para o coração. Então, a sua igreja, nesse ponto, pode planejar eventos de compaixão regulares na comunidade. Ali você tem uma citação dela, que ela menciona que se nós fôssemos mais bondosos, corteses, humildes, compassivos, haveria 100 conversos, onde hoje há 1 apenas. Então, você faça o povo vir, indo à comunidade, faça o povo vir, cultivando de maneira intencional na sua igreja, o evangelismo da amizade, os relacionamentos, porque é assim que ela orientou. Ganhe a confiança das pessoas. E se eu pergunto aqui nessa manhã para vocês, eu sempre tenho feito em vários lugares, quantos de vocês aqui vieram para a igreja através do evangelismo público? Levante as mãos. Quantos de vocês, anciãos, vieram pelo evangelismo público? Eu tenho aqui 1, 2. Quantos vieram pela influência da escola adventista? Levante a mão. Dos 2. Quantos vieram aqui pela coportagem? Levante a mão. Pelos livros. Quantos vieram aqui porque um pastor foi lá na sua casa dar estudos bíblicos? Levante a mão. O pastor está mal, eu também estou mal. Agora, quantos de vocês vieram para a igreja por causa da influência de um parente ou de um amigo? Levante a mão. Olha que coisa. É sempre a maioria. Agora, por que a igreja não investe mais nisso? Por que a igreja fala tanto de outros métodos e não fala tanto desta estratégia de orar por nomes, de trabalhar por essas pessoas? Esse é o método de Jesus. E Ellen White destaca dizendo, foi assim que a igreja cristã foi estabelecida. Porque Cristo selecionou primeiro umas poucas pessoas e ordenou-lhes que o seguissem. E elas foram em busca de familiares e conhecidos. E levaram-nos a Cristo. E é dessa maneira que devemos trabalhar. Ela menciona aqui. Então, uma vez fazendo isso, o outro ponto para fazer o povo vir ela diz que Jesus ordenava, segue. Então, em cada igreja, organize um ciclo de evangelismo. Cada igreja pode organizar alguns eventos anuais. Por exemplo, na Semana Santa, faça uma semana de evangelismo. Algum tempo depois, aplique as noites de esperança. Sempre tenha
na sua igreja, eventos de colheita, eventos de evangelismo, no terceiro trimestre. Faça uma semana especial de profecias. E na quarta semana, lembre-se da semana de colheita de novembro. Então, se a igreja continuamente trabalha assim, ela sempre vai manter pessoas vindo à igreja. E se você quer esses temas, você tem aqui no Facebook, esses temas já estão ali disponíveis para você baixar, e eu imagino que alguns de vocês já tenham baixado. Nós temos lá várias séries de sermões que você pode usar na sua igreja local. E agora, eu sempre vou deixar esse quociente. Veja, uma igreja que cresce, para cada dois membros ativos, pelo menos um membro, tem que ter aquele cartãozinho onde ele identifica 5 a 10 amigos, ele vai orar e vai trabalhar na amizade. Para cada 10 membros, 6 tem que estar envolvidos na comunidade, realizando projetos de compaixão. De cada ano, a igreja deveria ter pelo menos 3 semanas de evangelismo. E para cada 10 membros, pelo menos 2 deveriam estar envolvidos nos estudos bíblicos. Agora, não é suficiente fazer o povo vir, porque muita gente vem, mas não o quê? Volta. Então, o segundo ponto é, faça agora o povo o quê? O povo voltar. Veja, e as pessoas, eu quero destacar aqui pelo menos 3 princípios importantes. Tem muita gente que vai à igreja, mas não volta. E quando ela se depara na recepção, é a primeira impressão que muitas pessoas têm da igreja, naqueles primeiros 5 minutos. Então, você que é líder da igreja, cuide desses detalhes, por exemplo, ambiente físico. Tenha uma boa equipe de recepcionistas treinados. Note que a palavra convidado é melhor do que visitante. Sempre tenha em mente qual é a melhor saudação. Será que a melhor saudação é trazer essa pessoa à frente e fazer com que ela fale em público? Esse é o maior trauma que as pessoas têm hoje em dia, o maior medo, o segundo maior medo, depois de medo de morrer, é medo de falar em público. E às vezes você pede o visitante para vir à frente e falar qualquer coisa. Qual é o melhor assento? Qual é o melhor horário? Então, veja o segundo princípio aqui, é o fenômeno do contato das 36 horas. Muita gente vem à igreja, mas não volta. Por que não volta? Porque ninguém vai atrás. Então, notem, as primeiras 36 horas são críticas para um visitante. Um especialista diz uma coisa interessante, diz o seguinte: se uma pessoa visita a sua igreja pela primeira vez, a probabilidade dela retornar uma segunda vez é maior se você contatá-la dentro de quanto tempo? A que corresponde a 36 horas? 1 dia e meio. Ora, é necessário, esse outro diz o seguinte, apenas 16% dos visitantes pela primeira vez vão voltar, mas 85% dos visitantes que retornam no próximo final de semana vão ficar. Então, veja que a estratégia aqui é manter o visitante sempre o quê? Vindo, sempre vindo. Agora, notem, uma igreja eficiente, ela retém 25% do visitante, ou seja, de cada 4 visitantes que vêm à igreja, pelo menos um vai o quê? Ficar. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, quantos visitantes vêm na sua igreja por final de semana, quantos aqui tem pelo menos 5 visitantes que chegam na sua igreja no final de semana? Pelo menos 5. Se não está vindo pelo menos isso, é porque você não está fazendo o povo vir. O povo não está vindo na sua igreja. Mas se ele vem e tem pelo menos 5, vamos supor que desses 5 voltem 4 vezes por mês. Ora, você tem aí pelo menos 5 vezes 4, 20 vezes um ano. Você teria pelo menos quantas pessoas passando por sua igreja? 240 pessoas. Dessas 240, tem igreja que não batiza 10. Por que isso? Porque o povo vem, mas o povo não volta. A sua igreja não tem um sistema organizado, ninguém faz contato com essas pessoas. Então, aqui está uma sugestão, dentro de 36 horas, faça uma chamada telefônica ainda no sábado à tarde. E o propósito dessa chamada não é oferecer estudo bíblico, é manter a pessoa simplesmente o quê? Vindo. Ali está, por exemplo, a sugestão do que você pode fazer. Alô, aqui quem fala é João. Sou da igreja adventista, posso falar com a dona Maria. Quero agradecer pessoalmente por ter nos visitado ontem. Você é muito valiosa e importante para Deus e para nós aqui da igreja. Dona Maria, a senhora foi bem recebida corretamente quando chegou? A mensagem foi fácil de entender? Há algo que eu possa fazer para melhor atendê-la? Há algum pedido de oração que eu gostaria que eu fizesse por você e sua família? Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter nos visitado ontem. Eu convido você a voltar no nosso próximo serviço, no dia tal hora, e eu pessoalmente quero estar ali para conhecer você. Treine pessoas para fazer isso.
não é? Envie um e-mail, mande uma mensagem de WhatsApp, ou quem sabe, se você vai a essa casa, um voluntário, não pode ser obreiro bíblico, não pode ser pastor, mas a pesquisa diz que se um voluntário vai a essa casa e leva um brinde dentro de 36 horas, quem sabe uma geleiazinha da Super Bom, essas pessoas serão fortemente impressionadas a voltar uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. E outra coisa, isso é intencionalidade. Implemente um sistema de fluxo. Olha, quando eu cheguei aqui em São Paulo para trabalhar pela primeira vez, a Sueli foi minha secretária ali na São Paulo, eu cheguei, e a primeira coisa que eles fizeram comigo foi, me mostrou, essa aqui é a sua secretária, essa aqui é a sua sala, esse aqui é o seu estacionamento. Ela me introduziu ao local onde eu iria trabalhar na Paulista Leste. Quando um visitante chega à sua igreja, ele precisa ter um sistema. Veja, geralmente, quando as pessoas entram na igreja, ele segue uma etapa, não necessariamente, mas sempre assim. Primeiro, ela recebe um estudo bíblico, aí depois ela pertence, então primeiro ela crê, ela é batizada, depois ela vai se pertencer a alguma atividade da igreja, e aí ela vai se transformar, ela vai ser um discípulo maduro. É geralmente assim que acontece. Primeiro a gente espera que a pessoa receba estudo bíblico, etc. Mas a melhor maneira não é exatamente essa. A melhor maneira, aumente o som, por favor, é quando a pessoa primeiro participa, quando ela é integrada em um grupo. Aí depois ela vai crer. E finalmente ela vai ser transformada. Olha o Clube dos Bravadores. Quantos adolescentes entram ali para participar? Mais à frente, eles creem na doutrina, recebem estudos bíblicos, eles ficam. Então, crie sistemas, crie grupos, para que primeiro as pessoas participem, para depois as pessoas receberem estudos bíblicos e etc. Essa é a melhor maneira das pessoas ficarem. Então, na sua igreja, organize para o visitante uma classe para um visitante, ou quem sabe envolva essa pessoa em um grupo, ou um ministério, envolva essa pessoa em uma tarefa. E aqui está agora, de novo, os quocientes para fazer a pessoa vir. De cada 100 membros, sua igreja deve ter pelo menos uma equipe de 4 pessoas bem treinadas na recepção. De cada 100, tem que ter pelo menos 5 visitadores que vão atrás dessas pessoas. Não é? De cada 4 visitantes, organiza sua igreja para absorver, para reter, para assimilar pelo menos um. E tenha um ciclo, um sistema de fluxo para envolver essas pessoas em uma classe, em um grupo, em alguma coisa, antes do batismo. Mas veja, não é suficiente fazer o povo vir ou voltar. Agora você precisa fazer o povo o quê? Crescer. Isso é discipulado. Discipulado é evangelismo e edificação. Evangelismo e crescimento espiritual. Você imagina que quando as pessoas, no Novo Testamento, havia um sistema para fazer as pessoas crescerem. Repare, por exemplo, em Atos capítulo 2, versos 41 a 47. A Bíblia diz lá que Pedro pregou a palavra, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, mas notem que as pessoas não foram abandonadas. O verso 42 diz que elas continuaram sendo instruídas na doutrina de quem? Dos apóstolos. Repare que a palavra que eles receberam antes foi complementada com mais palavra, foram integrados na comunhão, nos ministérios, de casa em casa, testemunhando, e eles cresciam, e a Bíblia diz no verso 47 que acrescentava o Senhor o quê? Dia a dia os que andam. Veja que havia um sistema, havia um ciclo. Então, amigos, dentro da igreja, tem que haver atividades que levem à comunhão, relacionamento e à missão. Tem que haver atividades que fortaleçam a comunhão com Deus, relacionamento com outras pessoas e a missão. Então eu vou sugerir aqui a seguinte coisa: vamos supor que você está orando na sua igreja, e através de atos de compaixão, os interessados cheguem, e você envolve essas pessoas em amizade, e logo eles começam um estudo bíblico, e então elas assistem uma série de colheita, seja na igreja, ou seja num pequeno grupo, ou numa casa, e finalmente o que acontece? Essa pessoa que recebe estudo bíblico, ela acaba sendo batizada. O que fazer agora? Bom, a igreja tem que fazer as pessoas crescerem, e então essas pessoas podem imediatamente ser envolvidas em um grupo. Ela já estava num grupo antes, ela pode ser envolvida num grupo, ela pode ser relacionada com um guardião,
um padrinho da fé, imediatamente você também tem que envolver essa pessoa numa classe de confirmação e, quem sabe, uma classe de treinamento missionário, para que essa pessoa novamente seja devolvida para a missão. Então, eu mostrei aí algumas coisas que a sua igreja deveria ter. Por exemplo, a sua igreja deveria envolver esse novo discípulo em um pequeno grupo. A sua igreja deveria ter um programa onde as pessoas, cada pessoa que fosse batizada, ganhasse um padrinho, ou uma madrinha, ou um guardião da fé. Veja, esse é um certificado que aqui na União a gente usa. Cada pessoa batizada, ele tem um padrinho, que deve ser, quem sabe, da mesma idade. Um senhor idoso não pode cuidar de um jovem. E aqui define exatamente como ele vai acompanhar. Isso é discipulado. Essa é a maneira como Paulo foi discipulado por Barnabé, ali na Bíblia. E então, como que você vai treinar esse novo discípulo? O melhor método que eu já vi é esse daqui. É o método onde você faz, eu faço, e você vai o quê? Assistir. Como dentro de uma dupla do missionário. Eu faço, você veja como eu faço. Vou dar o estudo bíblico, você veja como eu dou o estudo bíblico. Depois eu faço e você vai o quê? Você vai me ajudar a fazer. Finalmente, você agora vai o quê? Fazer. E eu vou te acompanhar. E finalmente, agora você vai fazer com outra pessoa. Você está vendo aqui, algum tempo atrás eu morei num lugar aí, onde tinha um professor que queria que eu viajasse com ele no avião, e eu recusei várias vezes. Então ele teve uma técnica lá. Ele convidou o meu menino. Ele disse: Samuel, eu quero passear de avião com você. Já terminei. Eu já quero passear de avião com você. Ele disse: ok, e o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que convidar seu pai. E aí eu não tive outra alternativa, eu fui atrás, e ali no chão ele deu instrução para o menino. E lá em cima, ele ficou com o volante do avião, o menino, tem um nome nesse negócio aí, o menino ficou com o volante, manche, e daqui a pouco o menino estava pilotando o avião. E eu achei isso um exemplo fantástico de discipulado. Porque discipulado você não ensina só na teoria embaixo, discipulado você faz com ele. E finalmente você deixa o quê? Com que ele faça também. E a igreja está cheia de materiais aí que você pode usar. Então, eu termino dizendo o seguinte: para cada novo membro, coloque um guardião que cuide dele. Para cada 100 membros da igreja, crie 7 pequenos grupos para amadurecer. Para cada membro deve estar envolvido em pelo menos 2 classes. E cada pessoa deve orar e ser objeto de oração de alguém durante 30 dias. Finalmente, faça o povo ir. A igreja não pode ser o forte, não é? Mas a igreja não é só aquela que atrai pessoas para dentro. A igreja tem que também, a igreja não é só um posto de gasolina onde as pessoas se abastecem. A igreja é missionária, e as pessoas, os novos discípulos, eles têm que ser ensinados a sair e a realizar eventos e a buscar pessoas do lado de fora. Então, oriente na sua igreja ações missionais, ações que vão para a comunidade, através de pequenos grupos, através da escola sabatina filial, através de projetos comunitários, ministérios especiais, plantando uma nova igreja. Então, a igreja tem que enviar as pessoas para sair. E eu termino agora ensinando o seguinte: uma igreja ideal é essa, é uma igreja que faça primeiro o povo o quê? Entrar. É a igreja que faz o povo voltar, mas que também faça o povo crescer. E finalmente faça o povo o quê? E vocês que são líderes dessa igreja, organize a igreja para que ela seja eficiente na tarefa de cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.